Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar todas as segundas-feiras às 19 horas pela nossa BCC Television, que gera essas maravilhosas imagens que depois ficam disponibilizadas no YouTube, Instagram, Facebook e vai por aí. Sempre temos o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento, um elevado teor de cultura. Dessa feita, uma cultura bem empresarial, bem mercadológica, um lance muito interessante de um sujeito chamado Clovis Bergamo Filho. Família tradicional, italiana, aqui em São Paulo, no Brasil todo. Esse pessoal se dissemina, né? Uma coisa louca, para nossa sorte, diga-se de passagem, né? Então, vou dar a ficha do Bergamo, hein? Olha só. Fundador e CEO da Six Sigma Brasil. Coproprietário da patente mercadológica do B2B Supplier Online. Sob sua batuta, temos aqui a obra, que tem um título assim meio forte, mas é bacana, ele vai explicar para a gente. Ruptura no modelo tradicional das empresas. 10 grandes especialistas, isso faz parte do título, tá, pessoal? 10 grandes especialistas ajudam a desvendar as mudanças que estão impactando sua organização. Claro, é um livro voltado normalmente para empreendedores, para big shots, os grandes diretores e tal. Porém, nós trabalhamos em algum lugar, em alguma empresa. E, eventualmente, pelo que eu li do livro, aliás, são 10 grandes feras que escrevem para ele nesse apanhado de ideias. Seguramente vamos aproveitar isso de alguma forma. Se não hoje, isso vai ficar no nosso HD. Quem sabe um dia a gente possa aproveitar. É isso mesmo, doutor Clovis Bergamo Filho? Bom, primeiro, Ralph, gostaria de agradecer o convite e parabenizá-lo aí pela empreitada aí de estar sempre valorizando o conhecimento, que a gente sabe que é uma coisa na sociedade hoje, atual, uma sociedade do conhecimento, e por incrível que pareça, as empresas já começaram a entender que como é que numa sociedade do conhecimento um elemento, um profissional que tem uma determinada idade, vamos falar o algoritmo aí, mais de 45 anos, a hora que ele tem mais conhecimento, você acha que ele não é um elemento que pode colaborar para a sua organização. Quando ele está no auge da sua sabedoria. Da sua sabedoria. Então é uma coisa que as empresas já estão começando a entender, de fazer esses times híbridos de pessoas mais sêniores, com pessoas que estão começando, né? E eu queria também dar a oportunidade de falar a origem de que, vamos supor, o livro é um resultado de várias ações que ocorreram dentro da minha trajetória profissional. Que, aliás, é um título impactante, né? Então, o que acontece? Até pegando um pouco do que você falou, como vamos aproveitar, a gente está num momento, todo mundo está avaliando, previdência. A gente tem que ter ideia que o ser humano, desde que ele existiu, ele é um agente de transformação. E se você contextualizar no seu eu que você é um agente de transformação, você nunca vai ter problema, porque uma hora você está transformando, escrevendo um livro, uma hora você está transformando, ajudando a criar os netos, uma hora você está transformando colaborando com uma empresa. Então, esse que é o fundamental. A sociedade, ela precisa começar, os profissionais precisam começar a entender que eles são os agentes de transformação. E não ficar mais blindado naquela palavra trabalho. Eu até gosto de falo para alguns profissionais, elimina a palavra trabalho. Você é um agente de transformação. Cada um vai transformar o que naquele momento da vida dele dentro das suas possibilidades. Das suas possibilidades. E a gente tem que estar incentivando as pessoas a transformar. Então,
eu tive a grande oportunidade de estar trabalhando numa grande corporação. Pode falar o nome se você Pode quiser. falar. Lógico. Xerox, Nós não né? temos pruridos comerciais aqui, não. Não, Fica à Xerox, vontade. né? Trabalhei 20 anos na Xerox e aí depois eu ficava me questionando se eu trabalhava numa empresa ou se eu trabalhava numa universidade, porque a quantidade de informação que a gente recebia, né? Isso dá um cabedal fantástico, né? E você sair, aí eu saí depois, quando eu saí da empresa, eu fiz uma reflexão, eu falei, tá bom, eu trabalhei numa corporação que tinha um processo de endereçamento das melhores práticas globais, e eu falei, e as empresas brasileiras? Como é que vão, né? Como é que ficam? Aí surgiu a ideia da gente criar um portal de conhecimento da Six Sigma Brasil para disseminar essas melhores práticas para as empresas lotadas no Brasil, desde grandes corporações como empresas familiares. Até uma coisa interessante que eu abordo no livro, que a gente não tem uma visão clara do Brasil. A gente sempre acha que o Brasil é o último da fila. O Brasil tem o PIB, GDP, igual da Itália. A característica de mercado do Brasil é igual à italiana. Tem muitas empresas familiares, empresas que têm uma característica diferente do mundo corporativo tradicional. Então, você pega, a gente é maior, a gente é 2 vezes maior que o México. A gente é 3 vezes maior que a Argentina, em termos de PIB, né? Então, tem umas coisas que os brasileiros precisam começar a entender e divulgar. O potencial. O Brasil, ele gera o maior valor agregado para o ser humano, Peter. Qual que você acha que é o maior valor agregado para o ser humano? Para mim é a educação. Não. Que não educação também. Que nós mas, não assim, nós estamos lá embaixo. Não, eu concordo. Mas o Brasil gera o maior valor agregado para o ser humano, que é o alimento. O Brasil é o maior produtor de alimento do mundo. Então, a gente precisa começar a levantar umas bandeiras. Em todas as áreas alimentícias? Não, tem vários segmentos que hoje o Brasil, acho que esse ano já ultrapassou os Estados Unidos como o maior produtor de grão. De grãos. Tem outros segmentos que ele está 1, 2, 3, mas no cômputo geral, se somar todas as variáveis desse mercado, é uma coisa assim fabulosa. Tanto é que vocês veem, a gente verifica que às vezes alguns países, vou bloquear a importação de carne do Brasil. Fica 2, 3 meses porque não tem de onde importar. Então, não tem tanta opção mercadológica. Não tem. Então, e a gente precisa se orgulhar de ter uma maior produção de alimentos, ter empresas de referência, tipo uma Embraer, né, que é uma empresa global, e até casa dentro do projeto de disseminação de conhecimento que a gente tem, que é o seguinte: quando você quer disseminar o conhecimento, você, além de disseminar o conhecimento, você tem que gerar referências para as novas gerações. Então a gente criou um congresso que tem vários profissionais falando sobre vários temas e abordando vários segmentos, vários que a gente chama de macrotemas, economia, excelência operacional, gestão de projeto, inovação, sustentabilidade, então vários matizes, né? E aí, uma vez, num congresso, eu estava com o Osiris Silva e ele me comentou que uma vez ele estava num jantar com o pessoal do Nobel, e o pessoal do Nobel chegou para ele perguntou para os julgadores do Nobel por que o Brasil não tinha nenhum prêmio Nobel. Né? Aí o cara, depois de um tempo, respondeu para eles, não, que o Brasil é o maior destruidor de heróis. Ele não entendeu. Ele falou, como assim? Não, porque tem um protocolo
que você junta, cria uma lista, vamos dizer, segmentada. Essa lista vai para todas as áreas de todos os países. Então, vamos supor, o Nobel de Medicina vai para todas as academias, as entidades de medicina de todos os países. Ele falou, o Brasil é o único país que joga contra o próprio time. Ou seja, se tem um brasileiro na lista, os caras jogam contra. Ele comentando isso, ele ficou assim, abismado. E aí, né, dentro dessa... pior, só um adendo, o pior é que a gente, aqui fora, né, leigos, né, ficamos imaginando que o brasileiro não tem competência para isso. Não, eu vou dar um exemplo claro e real. Na lista, que foi pouco divulgada, quando o Bob Dylan ganhou, a Lígia Fagundes Telles estava competindo com ele. E nós não voltamos na Lígia Fagundes Telles. Não, lá eles fazem campanha. Aqui nem saiu na mídia que a Lígia estava na lista junto com o Bob Dylan para ser eleita Nobel de Literatura. Então, você vê como é que é uma coisa assim, e olha, é uma coisa meio... Sem bairrismos, eu acho que a Lígia é muito melhor que o Bob Dylan. Então, mas o que acontece? As coisas estão meio que inversas, né? A gente não valoriza, a gente acha que, poxa, a gente tem referências, né, aqui. Então, eu estava com ele lá no congresso. Eu falei, poxa, eu tenho um congresso, eu fazendo uma analogia ao futebol. Eu tenho gramado, eu tenho o campo, sem goleiro, tenho a bola e vou convidar. Falei, Osíris, na próxima edição você aceita ser o homenageado do ano, como executivo do ano? Ele Sim, porque aceitou. Convenhamos que o Osíris levantou a Embraer. Sim. Aí eu falei assim, o que a gente tem que começar a pensar? O que você pode fazer dentro do seu microcosmos que às vezes gera um impacto significativo? Eu estava no meu evento lá, nada... Né, mas falei, pô, ele aceitou. Então na outra edição ele foi o primeiro homenageado do congresso. Então a gente teve primeiro o Osíris, depois o presidente da Prodesp, o Célio Bossola. Depois do Célio foi o Deval Munhoz, da T-System. Depois do Deval foi o Ricardo Pellegrini, da IBM. Depois foi a Cristina Palmac, da SAP. Aí o Sérgio Rial... Só com essa gente? Só? O Sérgio Rial, o presidente do Santander. E nessa edição de desse ano foi o Ricardo Oliveira, presidente da Philips, que agora ele está como CEO da Novartis. Então, agora... Qual era o objetivo? Era que o profissional que está lá no evento, ele olhar para o executivo e falar assim, poxa, eu vou ver o que esse camarada fez para mim chegar lá. Esse cara tem bala, né? Eu vou tentar traçar esse rumo. Por que eu estou falando todo esse contexto, né, Ralf? Para dar a origem de como surgiu a ideia do livro. Então, você imagina que você está imerso num caldeirão de conteúdo e vê um cara falar de um assunto aqui, vê um outro falar de... Que, aliás, um belíssimo caldo de cultura, diga-se de passagem. Né? E aí você fala assim, poxa, mas o evento tem toda a sua processo, sai uma revista depois, tem todo um pós-evento, né, para a gente registrar, mas eu falei... Eu acho que tem uma coisa a mais. Aí o editor, o Sérgio, que é o CEO da editora Brasport, falou, Cláudio, eu estou aqui em São Paulo, vamos conversar sobre o congresso, que todo ano ele participa, né? Eu falei, não, tudo bem. Aí a gente tem que ser arrojado, né? Aí eu peguei e fiz um anteprojeto. Não pode ter medo, né? Não pode ter medo. Aí eu falei assim, fiz um anteprojeto do livro, e cheguei e falei, falamos sobre o congresso, assim, assado, vai ser assim, teu stand vai estar assado, né? Aí eu falei, Sérgio, eu queria falar sobre um assunto com você. Ele falou, o que foi? Eu queria falar sobre um projeto do livro. Aí eu falei,
Eu falei, tudo bem. Aí comecei a falar projeto, terminei de falar, né? Ó, capítulo 1 vai ter assim, captar, tá, não sei o que e tal. Aí ele falou assim, Clóvis, pode levantar. Eu falei, bom, acho que eu falei uma coisa tão mal. Ele vai me expulsar do escritório dele, né? Aí eu falei, o que foi, Sérgio? Não, aperta a mão aqui. Tá pronto? Tá aprovado. Eu falei, mas você não quer que é do Rio? Você não quer voltar lá, pensar um pouco? Não, tá aprovado. Aí eu falei, bom, agora tem que fazer. Agora tem que fazer. Era Então, a pedra que faltava no meu estilingue, né? Tem que fazer. Isso é bacana porque a gente tem que se pôr desafios, viu? A gente tem que sempre estar colocando essas metas. E como que é durante o congresso? Porque o congresso é uma logística miserável. Uhum. Nossa, eu não consigo me imaginar bolando um congresso. Aliás, está de parabéns. Mesmo. Além do arrojo, tem que ter mão firme, né? Uhum. Internacionalmente falando, o teu congresso impacta? Leva informações ou ele traz mais do que dá informação? Então, o que acontece? Já que você fala, inclusive, de uma visão macroeconômica. Isso é um tema que você está colocando um ponto muito relevante. O que acontece? Fala sobre o organismo congresso, a gente tem palestrantes internacionais que participaram e tal, mas também está acontecendo uma coisa interessante. Nessa edição de 2019, a gente teve algumas características importantes. A gente teve as palestras tradicionais de disseminação do conhecimento, tivemos muitos cases com executivos, líderes de empresas falando sobre como aplicaram as melhores práticas nas suas empresas, tivemos uma grade de workshop e também a parte de tecnologia dentro do congresso, porque o que eu costumo dizer, que o processo é o DNA das empresas. Se você tem um processo bem estruturado, enxuto... Você fala processo de quê? De administração? Processo mesmo. De administração? Não, o processo. Você imagina que cada área tem várias tarefas e elas têm uma sequência. Tem como se fosse uma música, vamos dizer. Sim. Elas têm um ritmo de uma área financeira tem um ritmo, uma área contas a pagar, ela tem um ritmo. A área de logística, ela tem. Então, todas as áreas, elas têm o processo. Cada uma tem o seu processo. Tem o seu processo. E depois afundila numa administração final, geral. Só que o que acontece? Vou dar um exemplo bem assim para a gente contextualizar. Você tem, dentro da metodologia Seis Sigma, se você tem 3 defeitos por milhão, você tem aquela linha de processo Seis Sigma Level, ou seja, ela é excelência, tá? Só que aí você tem que também fazer uma pergunta. O consumidor paga aquela excelência? Vou dar uma referência para você. Na aviação, o consumidor paga a excelência do embarque do passageiro. Mas a bagagem já é um nível de aperfeiçoamento um pouco menor. Porque você não vai pagar um negócio super arrojado para garantir que a tua bagagem chegue, né? É o que eu estou querendo dar uma analogia. Às vezes, não estou falando que as empresas aéreas não trabalhem essa parte de logística de bagagem. Eu estou falando o seguinte, cada processo, às vezes você tem que calibrar aquele processo em relação ao custo final, ao que o cliente está disposto a pagar. Ao custo final, em resumo. Porque se você faz uma coisa muito sofisticada, muito não sei o quê, e você não consegue que o cliente pague. Bom, por isso que muitos países perdem mercado por excesso de ter uma coisa muito arrojada. O alemão, por exemplo, perdeu o mercado para outros países. Quem quer sapato que dura 5 anos? Então, você tem que entender, que a gente fala, a voz do cliente. Entender o cliente e aí você balancear. Esse é o processo B2B que você fala? Não. B2B foi uma outra oportunidade que surgiu,
que eu com outros profissionais, no caso lá na Xerox, a gente fez um portal de troca de informações com os fornecedores. Na época que praticamente a internet estava surgindo, isso daí foi há muito tempo atrás, né? E então foi uma coisa bacana, mas as coisas vão se juntando. Por quê? Dentro desse contexto, eu tive a oportunidade, esse processo que a gente fez, submeteu o escritório internacional lá da empresa de patentes, lá na matriz, para avaliar. Eles avaliaram, era passível de ser patenteado. Aí veio o laudo para a gente que vai ser patenteado. Aí depois foi para um escritório especializado em patente em Nova York e em menos de um ano saiu a patente. Então, eu fico muito contente de até estar compartilhando com vocês que em maio agora o Brasil está sendo signatário do Protocolo de Madrid. Esse Protocolo de Madrid, ele define padrões de marcas e patentes. Então, você tem que definir em 18 meses se você aceita ou não aquela inovação. O fomento, uma coisa que eu falo no congresso, nessa última edição eu falei, quem tem escritório de inovação? Aí todo mundo levanta a mão. Aí eu falo assim, quem tem programa de fomento à patente? Aí os caras... Não sabem nem o que é às vezes, né? Fomento à patente? Nossa. O que acontece? Até referencio isso no livro, né? Existe uma relação direta do número de patentes do país em relação ao GDP do país, a posição econômica daquele país. Então, o que está acontecendo? Você tem lá, hoje em dia, quem tem 39% do mercado global 25 Estados Unidos, mais 14 e pouco lá da China, que representa 39%. Só que tem uma coisa que está acontecendo interessante. O chinês, ele está produzindo 1 milhão de patentes ano, e o americano 550. O governante americano, que ele é um empresário, não estou falando aí características, se eu sou pró, contra, o cara administra o país como se fosse uma empresa, como CEO, ele começou a ver o seguinte, amanhã esse cara vai passar na minha frente, porque se ele está todo ano fazendo o dobro de inovação, mesmo que aquelas inovações não sejam relevantes, alguma coisa sai de relevante. Lógico. Então, agora, nesse mesmo caldo, como aqui a gente não estava signatário do Protocolo de Madrid, a gente demorava 14 anos para conseguir uma patente. Para formalizar uma patente. O que os caras faziam? O que aconteceu comigo? Você participava de uma grande corporação, 3 brasileiros que desenvolveram um modelo, era assinado lá nos Estados Unidos. Então você estava exportando... Não acredita ao Brasil, né? Você estava exportando o conhecimento. Por falar em exportar, deixa eu te cortar um pouquinho, nós já estamos terminando, infelizmente. Essas novas moedas, como vão, por exemplo, Bitcoin. Tem uma Bitcoin, blockchain e outras cybermoedas que estão surgindo por aí. Como é que a gente permeia por isso? Como é que nós, humildes seres humanos aqui, consumidores... Na verdade, eu tenho uma visão, minha formação sou economista e eu tenho uma visão da seguinte forma. O lastro dessas moedas é um lastro sem precedentes, é lastro global, não é um lastro de um país. Então você pega uma moeda, uma criptomoeda, o lastro dela é a oferta e a demanda. Mas quem garante essa moeda, pô? Olha, lastro global?
Então, o que vai acontecer? Algumas agências reguladoras, CVM do Brasil, a SEC a americana, e alguns países, Tóquio vai ter alguma ação que é o J-Coin, lá, que é a moeda japonesa de criptomoeda, nos Jogos Olímpicos. Então, as coisas estão acontecendo numa velocidade que vão tão rápida. Sim, visto os valores como sobem, né? Então, o que vai acontecer? O mercado financeiro já teve uma readequação com as fintechs, que são os operadores de crédito que estavam à margem, agora já estão regulamentados. E essa parte de criptomoeda é uma coisa que, na verdade, é um pedaço de um todo que chama o blockchain. O blockchain, na verdade, ele organiza, você vai poder ter, já algumas empresas estão fazendo isso, que antigamente para você ter vários atores fazendo uma determinada atividade, você tinha que ter um ator maior que garantisse que aqueles outros subprocessos fossem realizados, né? Então você tinha você contratava uma grande corporação, que essa grande corporação fazia a garantia com os outros fornecedores. Com esse novo mercado, um exemplo, Ralph, você vai poder ser um prestador de serviço para uma companhia aérea que teu papel é fazer o manual da aeronave. Sim, mas isso já existe hoje, não precisa... Não, mas só que o que acontece? Vai existir um processo de interdependência do oferimento do seu serviço após uma cadeia, ou seja, se você entregou o teu trabalho e a pessoa subsequente que depende do teu trabalho, ela validou e a outra subsequente validou, aí você tem o seu pagamento. Então, tipo assim, o SLA, o modelo de pagamento, ele fica sistematizado dentro de um negócio que chama Smart Contract, tipo um contrato eletrônico, que não precisa alguém verificar se tem um sistema integrado que vai gerar esse resultado. Em resumo, é bom? Eu acredito que vai ser uma mudança muito assim, significativa, vai beneficiar a sociedade, porque o que vai acontecer? Vai ter mais oportunidade, eu entendo que vai ter mais oportunidade, as pessoas vão ter mais... Hoje, você pega aqui no nosso país, o que tem de microempreendedor, esses caras vão ter oportunidades de estar sendo engajados dentro de grandes projetos. Até porque, pelo visto, desburocratiza, não? Sim, você não tem... só para dar um exemplo, né, que me comentaram, a Toyota, acho que nos Estados Unidos, o cara chega lá, ele quer comprar um Corolla para ser Uber. Ela não vende o carro. Ela faz um contrato eletrônico com a pessoa e aí depois o percentual dos recebíveis dela, daquele profissional, vai para pagar o carro. Se o camarada ficar 4 meses sem pagar, o sistema automaticamente identifica que o cara está parado 4 horas, bloqueia o carro e manda pegar o carro porque o carro não é dele. Tipo que fazem com a bicicleta, com o patinete hoje, por exemplo. O carro não é dele. O carro Sim, não fica bem claro que o carro não é... Ele está na posse, mas não é o dono. Não é o dono. O que você eliminou? Advogado, trâmite jurídico, trâmite processual, Perfeito. não sei o quê. Então, toda essa tecnologia embarcada... Não tem cartório no meio. Não tem cartório, não tem não sei o quê. Então, aí, voltando ao tema, né, que é o livro,
procurei referenciar e falar em vários capítulos que dão essa visão desse novo mundo, que é uma ruptura mesmo do modelo tradicional das empresas. Não é um terrorismo que você está fazendo. Não, não é um terrorismo, porque você vai falar assim, visão macroeconômica, visão estratégica, você vai falar sobre compliance, tem no livro, você vai falar sobre, tem lá Bitcoin. São 10 mestres falando. E aí você tem... Inclusive você. Não, mas tem gestão de projetos, gestão de custos, inteligência artificial, a visão do executivo. Então tem vários corpos de conhecimento. Qual era o approach do excelência operacional? Então tem vários approaches lá que são feitos, que é assim, o speech que eu fiz você tem que ter 10 minutos para falar para o cara convencer, né? Eu falei assim, eu tenho um projeto que o executivo ou o profissional, ele vai ler esse livro, ele vai saber tudo o que pode acontecer, o que vai acontecer, o que já está acontecendo dentro da organização ao qual ele vai estar liderando ou vai estar colaborando. Ou já está liderando, ou vai liderar, né? Então, exatamente. Até para o pessoal, que eu gosto muito dessa abordagem, eu falo o seguinte, eu tenho um slogan. O aluno de hoje é o executivo do amanhã. Então, a gente tem algumas ações que a gente faz junto com algumas entidades aí, tipo a FATEC, e assim vai, porque a gente tem essa preocupação. Eu vou até contar um caso rápido. E tem que ser que tem meio minuto. Meio minuto. É o seguinte, fiz uma palestra na FATEC sobre o pessoal fazer uns treinamentos lá na área de processos, e aí depois um aluno veio e falou para o professor, eu preciso te contar uma coisa. Aí o professor lá da FATEC ficou, o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu? Eu fiz aquele treinamento que você me indicou para fazer, que eu vi na palestra, que o Clóvis foi lá, falou que era importante, não sei o quê, e em sequência eu fui chamado para uma vaga para ser analista de processo de uma linha. Aí na entrevista começou a falar, tal, assim, assado, o cara perguntando, aí o profissional virou para ele e falou assim, olha, eu tenho uma excelente notícia para te dar. Ele falou, o que foi? Você está admitido. Só que eu tenho uma outra notícia para te dar. Ele falou, bom, agora vem, né? Minha paulada. Você tem uma vaga que você vai ser analista de processo da empresa. Na empresa? Da empresa. Não é mais de uma linha, é da empresa. Da empresa. E você vai ganhar 40% a mais do que a vaga que você estava disputando. Ralph, eu fiquei, sinceramente, eu acho que essa é a nossa jornada. Uhum. De ajudar a transformar a sociedade. Muda o país inteiro, né, velho? Quando você vê uma ação, que às vezes uma palestra que você dá, uma informação que você passa, gera uma oportunidade para um estudante, está sendo admitido, e ainda pelo aquele conteúdo que ele absorveu, ele está tendo uma posição 40% maior de rentabilidade, é isso que eu falo, é uma jornada, a jornada profissional... É com aspas um pagamento e tanto, né? Não, a gente fica muito lisonjeado com isso daí, porque por isso que eu, na abertura, eu fiz questão de te parabenizar, porque são pessoas que têm esses ideais que vão transformar o nosso país. E eu posso te garantir que lucro não dá, mas dá um prazer miserável, além do que faço amigos do teu quilate, de pessoas maravilhosas que o escritor também é um estoico. No teu caso não, porque você juntou um monte de gente com uma finalidade, mas o prato já estava feito ali. Bom, por sinal, de bom paladar, diga-se de passagem. Mas a maioria dos escritores não encontram guarida na grande mídia, principalmente. Sim. Então aqui a gente faz o possível, mas, insisto, dá muito trabalho, nós somos muito criteriosos nas pessoas que sentam aqui, eu falo sempre, tem que ter
no mínimo, honestidade de conteúdo, que também, naturalmente, é o teu caso. Mas é um prazer miserável. A nossa jornada, se você encara como jornada, a nossa também é essa. Agora, o teu livro, então, para fechar, 2 palavrinhas. Se dirige a executivos? Não, a todos os profissionais que estão iniciando ou estão dentro da organização, de uma organização. Em qualquer parte da organização? Qualquer parte. Porque assim, você ter uma visão do contexto não vai prejudicar ninguém. Ao contrário. Claro. Porque às vezes você vai ter lá um contexto lá vou dar um exemplo, de gestão de projeto, que tem um capítulo sobre gestão de projeto, ou de excelência operacional. Aí aquele profissional, ele vai falar assim, eu quero seguir essa linha da minha carreira. E acaba com aquele negócio, eu faço a minha parte e está acabado. Não, você é parte de um todo. Sim, aí ele começa a entender que tem o pessoal de tecnologia, o pessoal de processos, de projetos, todo mundo. E que são forças que devem se unir para um objetivo comum, que é o sucesso da empresa. Penso modestamente não, assim. É verdade. Até tem uma ferramenta, né, que chama RACE, né, que você faz uma matriz que você põe quem é responsável por aquele processo e tal. E eu tive uma oportunidade uma vez, estava num projeto aí, a gente fez isso de um lançamento, né, de um produto de uma empresa, e aí a gente foi, né, porque assim, às vezes, colocando as responsabilidades, a pessoa acha que ela não faz parte do todo. Dentro das organizações, às vezes, o que eu faço? Às vezes... Entro às 8, sai assim que te acabou. Na verdade, se ela não fizer aquele pedacinho dela, às vezes você não lança um produto. Vou dar um exemplo. Se você não cadastra um código de um produto dentro do sistema da empresa, você não consegue vender. Você bloqueia. Então, agora, só para o último rápido aí, que é o seguinte. Alguns rápidos. Esse negócio, para mim, é uma jornada e eu fiquei muito contente, até foi no congresso, eu falei sobre esse negócio de patente. Você vê, vou dar um exemplo real, não é fictício, é real. A Embraer, uma empresa de referência, produz um avião. Só que tem um processo que você tem que homologar o avião para poder voar naquele país, né? Então você tem um processo que homologar no Brasil, homologar nos Estados Unidos e homologar na Europa, certo? Demorava 1 ano para homologar uma aeronave que estava pronta. E o cara lá, querendo vender para os Estados Unidos, não podia vender porque a aeronave não estava homologada. Juntou todo mundo. Onde é que está pegando? Onde está pegando? Vamos conversar as agências aqui, vamos ver isso aqui. O último avião, conforme a informação que eu tenho, em 1 mês. Você sabe, mês. É um grau de excelência fantástico. 1 mês. Você produziu avião, 1 mês você homologou nos 3 continentes principais. Então, isso daí é a mesma coisa que vai acontecer com patente. Você passar de 14 anos para 18 meses. Então, é um ganho e tanto, é um sucesso. Eu sugiro a todos que nas suas organizações, aonde você participa, tal, procurem a fomentar as pessoas a gerarem patentes. Gerar patente, tem patente de método, tem patente de produto, mas a gente precisa ter essa cultura na sociedade. Por quê? Você pega um investidor, se ele não tiver uma garantia para investir, como é que ele vai investir? E qual é a garantia de investimento que você tem dentro de uma organização? Os protocolos, né? É a patente. Lógico. Então, eu acho que o livro vai propiciar aí vocês estarem navegando por essa jornada, por vários módulos, e vai também dar o prazer de você, às vezes, olhando essa visão, ou
encontrar alguns caminhos os quais você tem que aplicar na sua organização, ou também encontrar um caminho para a sua profissão. Ah, eu quero ser um cara especializado nessa área aqui e tal, porque são grandes itens, vamos supor, você fala assim, compliance. É uma área que está muito forte. Está bombando aí. Né? Então, às vezes o cara ele se formou na área em direito e ele fala assim, poxa, eu vou me especializar nessa área de compliance. Uhum. O outro é um engenheiro tal, está se formando em engenharia, poxa, eu vou me especializar em gerenciamento de projetos. Uhum. Um outro profissional da área administrativa tal, ele fala, bom, puxa, eu vou me especializar na área de processos, vou revisar processos. Então, dá um caminho. Outro profissional se formou em tecnologia, ele pode ir para essa área de inteligência artificial, pode ir para... Isso é um universo fantástico. Né? Mas o importante, Peter, é o seguinte, é a gente dar a oportunidade das pessoas começarem a ter uma visão dessa jornada. Globalidade, né? Meu então, caro. Só para... outro dia estávamos questionando sobre foi o Homem à Lua, né? Qual o impacto que se gastou bilhões, não sei o quê. Só que isso gerou uma geração que gerou esse impacto. O fundador da Microsoft, o fundador da Apple, toda essa geração, ela, vamos dizer, entre aspas, ela é um colateral desse investimento que parecia meio que desnecessário. Né? Meu caro, infelizmente nós fechamos mesmo agora. Agora fechou, você não tem direito de explicar mais nada. Tá, meu caro, olha, muito obrigado por ter vindo. Sei que você tem muito mais para falar e as portas estão abertas para sempre que você queira, tiver alguma novidade, apareça. Muito sucesso para as tuas incursões. O livro não é para qualquer um, é para quem queira se efetivamente ilustrar e ampliar os seus horizontes. É batuta, é fantástico isso. E olha, sempre aqui à tua disposição. Valeu? Obrigado, hein? Obrigado a você. Antes de terminar mesmo, Luciana, Verão, pessoal da técnica, muito obrigado. Maria Estela Guedes, que a partir do seu site www nos insere em todo o universo, www.com nos insere em todo o universo lusófono, e a jornalista Eliana Zani, da Omniexpress, comunicação empresarial, a Eliana Zani, com Z, @omniexpress.com.br, nos telefones de São Paulo, 3467-3838, nosso muito obrigado. Meu caro, obrigado mesmo. E a vocês pela paciência, amizade, carinho, complacência e tudo o resto. Até a próxima. Tchau, tchau. Felicidades.